O sol mal havia nascido, tingindo os arranha-céus de dourado, quando as sirenes cortaram o silêncio da cidade. No alto, entre os prédios, um vulto vermelho e azul se movia com destreza, deslizando pelos fios de teia como um acrobata sem medo da queda. O Homem-Aranha seguia as viaturas, seu instinto aguçado para o crime já prevendo o caos que o esperava. No último impulso, ele girou no ar e aterrissou com maestria diante do banco cercado. Sua silhueta recortada contra o reflexo das luzes vermelhas e azuis. Que tipo de criminoso trabalha tão cedo? Eles não podiam esperar a noite como todo bandido normal? Aranha, fica parado! Gritou um policial, apontando a arma na direção do herói. Qual é, pessoal? Por que temos que fazer isso todas as vezes? E aí, galera? Tudo bom? Bem-vindos ao Spider de Palha. E vamos ver como poderia ser um futuro Homem-Aranha 4. Vou apresentar como seria o próximo filme do herói no UCM, onde a gente pode explorar mais o lado urbano e menos o lado multiversal, onde a gente pode trazer vilões mafiosos, onde a gente pode trazer o rei do crime, onde a gente pode até mesmo trazer vilões esquecidos lá atrás, no primeiro filme do Homem-Aranha do UCM, o Escorpião. Vamos tentar fazer um filme bem mais pé no chão, um tom mais sério, mas obviamente sem esquecer o humor que o personagem naturalmente já tem. Mas um filme emocionante, um filme que tem mais coração. Esse é o objetivo. Então fica comigo mais um pouco, tá bom? Eu te garanto que a ideia é boa. E não, eu não vou apresentar um roteiro completo ou falar de ponto a ponto de como poderia ser esse filme. Talvez no futuro. Aqui eu só quero apresentar elementos que poderiam construir um filme interessante desse personagem que eu tanto amo. A última vez que vimos o Peter do CM foi em Sem Volta Pra Casa. Ele estava sozinho, sem amigos, sem família e tendo que começar do zero. Basicamente como todo fã do Aranha quer ver ele. Quanto mais triste e ferrado, melhor. E isso porque amamos o personagem. Antes de começarmos, é válido falar que eu gosto do Tom Holland como Homem-Aranha. Meu problema são com os filmes solos dele. Eu consigo gostar da trilogia, mas apenas se ignorar muita coisa, sabe? Ainda assistir pra me divertir. Mas ainda assim eu vou acabar reclamando no final. Mas eu gosto dos filmes. Eu acho ele um bom Peter Parker, acho ele um bom Homem-Aranha. Claro, tem muitas coisas que poderiam melhorar. Mas eu acho ele carismático. Homem-Aranha 4 pra mim tem que ser um filme mais sério. Sem piadinhas. Não, óbvio que precisa ser engraçado. Afinal, Cabeça de T é um herói que transmite leveza e funciona muito bem com humor. O problema é o humor bobo do CM, que por muitas vezes aparece quando não deveria. Então, como poderia ser o filme do Homem-Aranha 4 do CM? Eu tenho algo em mente. O rosto do Peter está exausto, e diferente da abertura, agora ele está terminando de editar uma foto do Homem-Aranha. Ele está em uma aula na faculdade, sozinho nos fundos da sala, quase imperceptível. O sino toca e ele sai, encontrando o Randy nos corredores, filho de Robin, um colega de trabalho no Clarim. Peter, o que tu acha de se juntar com a gente? Vamos almoçar junto, tu vai curtir o pessoal. E nem vem furar de novo, hein? Eu vou falar com meu pai pra não te fazer trabalhar tanto. Qual é, cara? Ah, cara, foi mal mesmo, é que eu marquei umas coisas, sabe? E tô sem tempo hoje. Mas fica pra próxima, valeu? Ele recusa. Afinal, está sem tempo para a vida de Peter. Essa seria a sequência inicial, seguida de cortes do Aranha sendo um amigão da vizinhança durante o restante do dia. Esse início deixaria claro como a rotina do Homem-Aranha está suprimindo a vida de Peter Parker, que atualmente não tem nada além de si próprio. Ele trabalha como fotógrafo freelance e vive em um pequeno apartamento, assim como foi mostrado no final do terceiro filme. E infelizmente, ele estaria sozinho. Essa seria sua nova realidade, temendo criar novos laços ou se permitir recomeçar. Qual seria o conflito central desse filme? O novo prefeito Wilson Fisk estaria cada vez mais motivado a se livrar do Homem-Aranha, ou de tê-lo ao seu lado. Nos últimos meses, o herói tem pedido suas ações no submundo, direta e indiretamente, o que deixou o crime de Nova York bastante estressado. E claro, o grande vilão, teremos o desenvolvimento de Escorpião, culpa o Homem-Aranha por todas as suas perdas. Ele vaga sozinho, sem nada e nem ninguém, debulhando a própria frustração de não poder fazer nada contra o Cabeça de Terra. E claro, não demoraria para seu caminho se cruzar com o Rei do Crime.
Teremos uma trama com investigação e um trabalho bastante ativo do jornal para expor os conflitos da cidade. E claro, não iria demorar para o seu caminho se cruzar com o rei do crime. Vamos ter uma trama com investigação e um trabalho bastante ativo do jornal para expor os conflitos da cidade. Então, quem exatamente seriam os vilões? O Escorpião, é claro, ele seria o vilão principal. O rei do crime seria mais alguém que está agindo ali nas sombras, assim como era o papel do Thanos. Sabe, você sabe que ele tá lá, você sabe que ele é o rei do crime, você conhece a peça. Mas ele não necessariamente vai ser alguém ativo, alguém que precisa ser imediatamente derrotado. Por mais que ao longo do filme a gente possa ter essa impressão. Mas não, o foco aqui é o Escorpião e as ações do rei do crime. Nesse filme a gente acompanharia a evolução do Escorpião em paralelo com o Homem-Aranha. Os dois estariam em situações parecidas. Ele não ter nada, ele não ter ninguém. Porém, o que vai diferenciar eles seriam as escolhas que cada um faria. Acho que seria um paralelo bem bacana para ambos os personagens. Inclusive, eu me inspirei no Marcos o Ceifeiro para fazer esse vídeo. Em um dos seus vídeos ou lives, ele comentou sobre como seria a sua versão do Homem-Aranha 4 e ficou excelente. Mas voltando, quais seriam os conflitos secundários? Inclusive, nesse filme, JJ faria o seu papel típico, porém com muito mais participação. Participação, inclusive, na criação do Escorpião, assim como rolou nos quadrinhos. Mas aqui ele estaria pensando que estaria fazendo algo bom. Mas também, no fim, ele acabaria denunciando as ações criminosas que acabou investindo o seu dinheiro. E, ironicamente, seria salvo pelo Homem-Aranha, é claro. E como seria o desenvolvimento do Peter nesse filme? O Peter estaria se isolando, temendo se aproximar e criar novos laços. Preso na dor de suas perdas e no vazio que ficou, quase como se a vida dele não fizesse mais sentido além do Homem-Aranha. Nessa jornada, veremos o herói com muito mais tempo de tela. A vida de Peter Parker é basicamente secundária, porém não menos importante. O filme vai ser uma jornada para ele retomar as rédeas de sua vida, para ele voltar a dar significado pro Peter, para ele reconhecer que por mais sozinho que Peter Parker esteja, ele pode recomeçar. Inclusive, esse filme vai falar sobre recomeço. Então essa jornada do Peter, ainda que ele apareça menos, vai ser uma jornada de recomeço. Vai ser uma jornada em que a gente começa o filme sem tempo pro Peter, sem nada pro Peter. Ele não tem nada no mundo dele, além das responsabilidades de trabalho e faculdade. E no final do filme, a gente vê ele voltando a dar significado pro Peter. Ele percebendo que a vida de Peter Parker importa também. Seria um paralelo legal com o vilão principal, que iria se perder cada vez mais na fera e esqueceria o humano que ele já foi um dia. Quanto aos secundários, a gente teria um núcleo do jornal bastante ativo, como já pontuei antes. A faculdade seria pouco aparente, a gente o veria lá. A faculdade seria mais para mostrar a rotina do Peter, o Peter com o Randy, fazendo no máximo algumas referências a personagens do universo. Enquanto no núcleo Homem-Aranha temos alguns vilões menores para entrar em conflito, além da polícia, que teria uma participação importante e criaria uma relação boa com Cabeça de Teia. Dá pra dizer que o filme seria um pouco investigativo? Ned e MJ teriam uma participação muito pequena. Em dado momento eles desapareceriam, o Peter olhando para eles de longe, olhando para o seu passado. O Escorpião parte para atacar o Clarim Diário, destruindo o prédio e espalhando o caos. JJ é um dos seus alvos, mas no fundo, o ataque também é uma armadilha para atrair o Homem-Aranha. O confronto dentro do jornal é intenso. Paredes, teto e janelas são destruídos enquanto Peter luta para conter o vilão. Mas sua preocupação não está apenas na batalha. Ele precisa impedir que o prédio desabe e garantir que ninguém se machuque. A cena do salvamento é grandiosa. Mesmo em meio à destruição, Peter se movimenta pelo prédio, gastando sua teia para reforçar as estruturas e dar tempo para que todos escapem. No entanto, antes de se afastar com a chegada da polícia, o Escorpião o atinge com sua cauda, injetando um veneno que começaria a enfraquecê-lo rapidamente. Mesmo com o corpo cedendo, o Aranha não desiste. Ele usa as últimas forças para segurar o prédio com a sua teia e o seu próprio corpo, servindo de pilar até garantir que ninguém mais esteja em perigo. Só então, ele desmaia, sendo amparado pelos seus colegas de trabalho. Sabendo que o Escorpião ainda está atrás dele, os cidadãos se unem para ajudá-lo, colocando em uma ambulância para ser tratado. Lá dentro, JJ está nervoso, falando ao telefone com Rob sobre o paradeiro de Peter Parker, preocupado por não tê-lo visto depois do ataque. Ele se sente muito culpado
que o escorpião tenha estado lá por conta dele e destruído todo aquele seu mundo. E principalmente preocupado que algo possa acontecer com o seu funcionário, que por mais que grite direto com ele teria um certo carinho pelo rapaz. Mesmo atordoado pelo veneno, Peter escutaria a conversa e percebe algo que não considerava há muito tempo. Sua vida como Peter Parker ainda tem valor. Ainda há pessoas que se preocupam com ele. O alívio duraria pouco. O escorpião reaparece e ataca, capotando a ambulância. JJ, tomado pelo orgulho e pela culpa, tenta enfrentar o vilão. Mas antes que possa ser morto, o Homem-Aranha, mesmo debilitado, se levanta para protegê-lo. Nesse instante, Peter passa pelo seu renascimento. Desde os eventos de Sem Volta para Casa, ele acreditava que sua vida civil não importava mais. Mas agora percebe que não estava tão sozinho quanto pensava. A luta contra o escorpião é brutal, com Peter ainda sofrendo os efeitos do veneno. Mas no final, ele consegue vencer. A luta seria épica. Peter lutaria apenas com um lançador de teia e acabaria ficando sem nenhum no meio da luta. Sua roupa estaria bastante rasgada. Inclusive, durante o filme a gente veria como a roupa dele vai se deteriorando. No começo do filme, a roupa tá limpinha, mas ao longo do filme vai rasgando um pouquinho ali, um pouquinho ali. Em alguns momentos ele tenta emendar costurando, então a gente veria linhas de costura na roupa. Mas no final, já seriam apenas retalhos. O máximo que conseguiria fazer seria proteger sua identidade. Após a batalha, ele iria sair dali. Ele e o JJ trocariam olhares. Então, ele sumiria. Ele vestiria suas roupas de civis e iria para o hospital, para encontrar os seus colegas do Clarim Diário e o seu amigo Rand. Todos demonstraram alívio e felicidade por vê-lo bem. Na cena final, Peter participa de uma confraternização no trabalho, interagindo e sorrindo. Depois de tanto tempo ignorando sua própria vida civil, ele finalmente entende que não é apenas o Homem-Aranha. Peter Parker também importa. O filme finaliza com Sam Wilson, o atual Capitão América, conversando com o Homem-Aranha no topo de um prédio. Ambos sentados em um parapeito, apreciando uma bela vista da cidade de Nova York. Ele o chama para fazer parte dos Vingadores, fazendo um paralelo ao primeiro filme. Mas apesar do silêncio, o Cabeça de Teia já tinha sua resposta. Se precisarem de mim e isso não envolver uma luta fora do planeta, sabem onde me encontrar. Eu tô sempre aqui na vizinhança. O filme então termina com o Homem-Aranha ouvindo as sirenes da polícia, sendo a sua deixa para se despedir. Ele mergulha de cabeça e se balança até uma das viaturas, onde conversa com o mesmo policial que levantou a arma para ele no começo do vídeo. Ele entende o problema e então parte na frente, dando o seu típico grito de empolgação, finalizando o filme com um web swing épico. Se gostou, seria muito bom receber teu like no vídeo. Comenta também, quero saber o que vocês acharam, ou se tem alguma ideia legal de como poderia ser esse quarto filme. Algo que não gostou? Pode falar. E se inscreve para acompanhar mais desses vídeos, vai sair bastante coisa legal. Logo mais vai ter vídeos comentando sobre notícias, fazendo teorias, montando arifes e brincando bastante com uma...